Bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Rosângela, sou professora de ciências da ETI Euridice Ferreira de Mello. E hoje a nossa aula vai ser sobre a interação dos sistemas ósseo, muscular, nervoso, sensorial, órgãos dos sentidos e lentes corretivas. Vamos lá para a nossa aula, gente? Então, quando a gente fala de sistema nervoso, o que vem na cabecinha da gente? O cérebro, né? Por quê? O nosso sistema nervoso, ele é composto por um tipo especial de células, que são quem? Os neurônios. Eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e também dos estímulos e apresentam também partes como corpo celular, onde está localizado o núcleo, e dois tipos de prolongamento que nós chamamos de axônios e detritos. Eles garantem o quê? A transmissão desse impulso nervoso. Então, tudo que nós fazemos, que nós sentimos, todos os nossos atos são controlados pelo sistema nervoso. Nele, ele é constituído por praticamente dois tipos de divisões, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso, o sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. E é a parte do sistema que garante o quê? A recepção e a interpretação dos estímulos. Por exemplo, o gosto, ou o toque, o frio, o quente, o azedo, o doce. Todos esses estímulos, eles são percebidos pelo nosso sistema nervoso, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. O sistema nervoso central, ele é protegido por ossos e membranas e também pela caixa craniana, e a medula espinhal também está protegida pela coluna vertebral. Tanto o encéfalo quanto a medula são envolvidos por três membranas denominadas meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Tá? Por quê? Porque eles são órgãos muito sensíveis, então eles precisam ser protegidos. Na medula espinal ou espinhal, como algumas pessoas chamam também, ela é uma estrutura de formato cilíndrico, tá vendo? Olha. E está localizada no interior da coluna vertebral. Ela está relacionada a todo ato de reflexo e se caracteriza principalmente por ser e ter uma resposta muito rápida a estímulos voluntários e involuntários, principalmente os involuntários, né? Que a medula faz parte do nosso sistema involuntário. Por quê? Isso. Diante de algum estímulo, como tirar a mão ao encostar na chapa quente, esses reflexos não está envolvido na medula espinhal, por quê? Significa que é voluntário. Então, nosso sistema nervoso, ele tem duas subdivisões, sistema voluntário e involuntário. O voluntário é quando a gente mexe uma mão, um braço, uma perna, a gente anda, mexe o pescoço, fala. O involuntário é o nosso coração que bate, é a nossa coluna que está ali, é o nosso pulmão que respira. Então, todos esses outros movimentos e estímulos são causados pelo involuntário, ok? E também o encéfalo está localizado o quê? Na caixa craniana e apresenta três partes principais, né? Várias partes. A primeira delas é o tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Está relacionado quem? A audição, reflexos visuais, movimento de tração. O bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, como batimentos cardíacos, respiração e deglutição. Aqui a gente já pode ter o quê? Uma diferença, né? Já pode ver que alguns deles são voluntários e alguns involuntários. Alguns nós comandamos e outros não. O cerebelo também está relacionado o quê? A coordenação dos movimentos e equilíbrio do nosso corpo. Coordenação dos nossos movimentos, né? O diencéfalo é constituído pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo. E ele é responsável por garantir impulsos sensitivos que cheguem até o nosso cérebro. Por exemplo,
a regulação da água, da temperatura da água do nosso corpo, o controle da nossa fome, o nosso tato, entre outras funções também. E o epitálamo também, ele é responsável pela secreção de melatonina. E então, pela secreção de melatonina que é feita pela glândula pineal. O que acontece? Ele regula as vias motoras e a regulação emocional. A melatonina, ela é considerada como o hormônio do crescimento, o hormônio do nosso sono, tal, ele que regula o nosso descanso. Então é muito importante que o quê? Que o nosso cérebro também tenha um descanso, tá? E o cérebro em si é a porção mais desenvolvida de todo o encéfalo. E está dividida em duas partes, hemisfério esquerdo e direito. E também é responsável por garantir as atividades motoras, de memória, inteligência, emoção e razão do nosso corpo. Quando a gente fala de razão e emoção e tudo mais, nossa, a gente fica pensando num monte de coisa, quanto que é importante, né, o nosso sistema nervoso para o nosso organismo. Porque o nosso sistema nervoso, ele é formado por vários tipos de células, que são os neurônios, e cada uma delas está localizada numa determinada região e cada uma delas transmite impulsos diferentes para o nosso organismo. Por exemplo, o sistema nervoso periférico. Ele é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. E ele garante o quê? A transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o nosso sistema nervoso. E deixe para os músculos, as glândulas e por aí vai. Por exemplo, é constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas. Quando a gente vai sentir uma coisa gelada, né? É o nosso sistema nervoso periférico que faz com que a gente sinta isso. Ou quente, ou vice-versa. Então, todos esses estímulos são percebidos em milésimos de segundos pelo nosso cérebro e devolvidos para a gente como resposta. Já também existe o quê? O sistema sensorial, que é o quê? O nosso olfato, a nossa visão, o nosso gosto, o nosso tato, né? E tudo isso é o quê? A capacidade de perceber estímulos provenientes do ambiente externo e interno. Como assim? Esses estímulos são captados através do quê? Das células sensoriais que estão no nosso nariz, no nosso olho, na nossa língua, na nossa pele, tá? E eles, através dos neurônios das terminações nervosas, levam essas mensagens para o cérebro. E essas terminações nervosas podem ser encontradas espalhadas por todo o nosso organismo. Por exemplo, olfato, paladar, tato, visão, audição, formando o quê? O nosso sistema sensorial. Então, cada vez que a gente sente um cheiro diferente, as nossas células sensoriais que estão no nosso nariz, elas vão levar mensagem para onde? Para o cérebro, e ele vai devolver. Por exemplo, cheiro de queimado, o cheiro de um perfume bom, tá? Embora cada órgão tenha um sentido formado por um sistema sensorial, ele apresenta uma célula sensorial diferente. Por quê? Funcionam de maneiras muito semelhantes, mas de formas diferentes, ok? E tudo isso chega para áreas determinadas do cérebro que são responsáveis de devolver esses impulsos e interpretar cada uma das sensações. Por exemplo, o que a gente está enxergando, o que a gente está sentindo, o que a gente está ouvindo, tá? E por aí vai. Então, quando nós pensamos nos órgãos dos sentidos, quem são os principais? A nossa pele, o nosso nariz, o nosso ouvido, os nossos olhos. Cada um deles tem células sensoriais que são responsáveis por captar estímulos mecânicos ou não e transmiti-los para o sistema nervoso. Por exemplo, na nossa língua, nós temos quem? As papilas gustativas. Elas são especializadas aqui na percepção do gosto, dos sabores, né? O nariz também são responsáveis também pelo quê? Pelos estímulos do nosso olfato. Por exemplo, o epitélio olfativo é um dos órgãos do sistema sensorial que está no nosso nariz e é especializado em quê? Encontrar o quê? Os cheiros diferentes e determinar para eles. Os nossos ouvidos são responsáveis pela audição e captam o quê? Os estímulos mecânicos e transmitem a quem? Sistema nervoso central. Os nossos olhos encontram células sensoriais que estão
que são estimuladas pela luminosidade e também pelos chamados fotorreceptores, que também fazem com que são responsáveis pelo sentido da visão e por aí vai. Então, quando nós pensamos em tudo isso, olha o tanto de coisa. Aí nós temos quem? A visão. Olha o quanto que a nossa visão ela é importante. Por quê? Dentro da nossa visão, nós temos lá todos os órgãos que fazem com que a retina, a íris, a córnea, a pupila, o corpo ciliar, o cristalino, fazem com que o nosso sistema nervoso capte e transforme isso em imagem para o nosso cérebro, para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, um dos maiores e do mais importante entre os 5 sentidos humanos é quem? A visão, porque ele permite a percepção do mundo com todas as formas e cores. E ele também é dividido em cristalino, que é o que? A parte frontal do nosso olho, e funciona como se fosse uma lente convergente. O que que é? Quando a gente enxerga, meio que como se fosse ponta-cabeça, é meio que meio convexo. Então, o nosso cérebro, ele é como se a gente enxergasse de ponta-cabeça e ele virasse aquela imagem para poder nós enxergarmos e mandar a resposta da forma que a imagem está lá pra gente, né? Então, esse tipo de lente nós chamamos de lente convergente. A pupila, ela comporta-se como que um diafragma. Ela controla a quantidade de luz, ou seja, como se fosse quando a gente pega a mão e vai fechando e vai diminuindo e aumentando para poder aquela imagem ficar maior ou menor dentro, para a gente poder enxergar. A pupila faz esse sentido. Ela deixa com que, se a gente está num lugar que tem muita luz, ela vai fechar, porque não pode entrar tanta luz dentro do nosso olho. Se nós estamos num lugar que está mais escuro, ela vai abrir para a gente poder enxergar. Vocês percebem quando às vezes a gente fecha o olho e você demora assim uns 2, 3 segundos para você enxergar? É o que? Porque a pupila ela está fazendo esse movimento de contração para poder direcionar a lente do cristalino, né, para a gente poder enxergar, porque ela vai regular a quantidade de luz que vai entrar dentro do nosso olho para que aquela imagem seja captada. A retina é a parte mais sensível à luz e onde são projetadas as imagens formadas pelo cristalino. Então a imagem chega aqui no cristalino, a pupila deixa entrar ou não a quantidade de luz exata e ela vai para quem? Para a retina. A retina, ela forma a imagem e ela envia para o cérebro, tá? E com isso, ela faz o quê? Com que os músculos ciliares se comprimam e façam com que essa mensagem chegue para o cérebro. O cristalino, alterando a distância focal do olho humano, ele pode apresentar algumas dificuldades. Por exemplo, as pessoas com dificuldade de enxergar algumas situações, como por exemplo, eu principalmente, né? A grande maioria das pessoas que usam óculos, elas têm problema no cristalino, porque é a primeira lente do nosso olho. Quando a gente tem problema no cristalino, às vezes nós podemos não enxergar de perto, nós podemos não enxergar de longe, ou muito perto, a gente também não enxerga, mistura tudo. Então, esses problemas, na grande maioria das vezes, ou 99% das vezes, ele acontece no cristalino. E para isso que nós usamos lentes corretivas, né? Os chamados óculos. Por quê? Quando nós temos, e essas doenças, elas recebem nomes específicos, por exemplo, a miopia, hipermetropia e astigmatismo. Gente, eu tenho as 3 para acabar de completar a minha vida. Pensa, eu sou quase cega, né? Só que não. Porque a miopia é uma anomalia que consiste num alongamento do globo ocular. Nesse caso, há um afastamento da retina em relação ao cristalino. Então, assim, eu não vou enxergar de longe. Entenderam? Por exemplo, lá na frente, se eu coloco uma letra lá na frente, eu não consigo enxergar e ler aquilo que está escrito com muita distância. Já a hipermetropia, ela é oposta à miopia, ou seja, eu não vou enxergar muito de perto, né? É a diminuição do globo ocular. Uma afasta, a outra diminui. Nesse caso, as imagens
mais próximas, que são formadas além da retina, faz com que essas imagens não tenham o quê? Nitidez, ou seja, eu não enxergo de perto. Por exemplo, se eu estou muito pertinho, eu também não vou enxergar, né? Porque eu tenho a miopia e a hipermetropia. Já o astigmatismo consiste no quê? Ele compõe o globo ocular e apresenta diferentes raios de curvatura, ocasionando o quê? Uma falha na simetria em torno do nervo óptico. E essa falha faz com que é como se você fosse ver alguma coisa, sopa de letrinhas. Você enxerga tudo misturado. Você não consegue dar uma nitidez. É como se você estivesse vendo através, quando a gente vai tomar banho, o espelho não embaça, né? Quando a gente toma um banho mais quentinho, o espelho não embaça, ou quando a gente solta a respiração perto do espelho, ele não fica embaçado. Então, o astigmatismo ele funciona como isso, porque o nervo óptico ele é meio tortinho, então ele não deixa a imagem ser processada e ser levada para o cérebro com nitidez. Então, o cérebro devolve também de uma forma que não é nítida, tá? E quando você usa as lentes corretivas, elas fazem com que toda aquela assimetria em torno do nervo, ela seja corrigida e as lentes são capazes o quê? De compensar essas diferenças entre os raios de curvatura e mandar para o cérebro uma imagem nítida, ok? E aí nós temos também uma doença chamada de presbiopia. Na grande maioria das vezes, 90% da população, depois dos 40 anos, ela vai sofrer, ou já sofre, ou tem uma grande probabilidade de sofrer de presbiopia, que nós chamamos que é o que? Ela é muito semelhante à hipermetropia. A pessoa não vai enxergar de perto. Por quê? Como todo o nosso corpo envelhece, os nossos olhos também envelhecem. E essas lentes também, elas vão ficando mais fracas, né, do nosso olho. Então, a partir dos 40 anos, as pessoas sofrem do que nós chamamos de vista cansada. Ela é uma pessoa presbíope. Então, 90% das pessoas podem vir a precisar utilizar de óculos depois dos 40 anos. Para quê? Não é que ela tenha assim, uma doença como a miopia ou a hipermetropia ou astigmatismo, mas o óculos ele vai facilitar para que aquela pessoa enxergue, né, a visão seja um pouco mais nítida para poder mandar mensagem para o cérebro também. E aí é onde é que as pessoas usam o quê? Óculos semelhantes com o da miopia, né? Ou com da hipermetropia também, que faz o quê? A correção da utilização dessas lentes. Aí nós chamamos de lentes bifocais, convergentes e divergentes. Quando eu não enxergo de perto, que eu tenho uma miopia, eu vou usar o quê? Uma lente convergente. Aliás, quando eu não enxergo de longe, eu vou usar uma lente convergente. Quando eu não enxergo de perto para ler perto, eu vou usar o quê? Uma lente divergente. E quando eu não enxergo nem de perto nem de longe, como é o caso do astigmatismo, eu vou usar uma mistura dessas duas lentes entre convergente e divergente, que nós chamamos de lentes bifocais, que você, para baixo, você vai, num certo campo de visão, você vai enxergar de perto, né? Então, vai ser uma lente divergente. E mais distante, você vai conseguir visualizar e enxergar muito bem de longe. Então, é uma lente convergente. E quando a pessoa precisa usar as duas lentes, ela tem uma lente convergente e divergente junto. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, é como se eu tivesse muito pertinho, eu consigo enxergar se eu tiver com o óculos correto, né? Mas se eu coloco esse óculos e vou trazendo para fora, por exemplo, se eu coloco um óculos que não é para o meu problema de visão, a gente não enxerga tudo embaçado? Quem já não teve a curiosidade de pegar um óculos da mãe, do pai ou da avó e colocar, às vezes, a gente não consegue enxergar, né? Fica tudo embaçado, às vezes fica maior, fica menor, dá tontura. Por quê? O nosso problema, aquela lente, ela não está corrigindo o nosso problema. Então, nessa grande maioria das vezes, então, utiliza-se
desses subterfúgios a própria natureza utiliza, que faz com que nós enxergamos embaçado quando nós não precisamos usar óculos, tá? E quando nós vamos no oftalmologista, muitas vezes, quem já foi, já teve a oportunidade de ir, ele não senta você numa cadeirinha e vai trocando as lentes para você enxergar, porque ele está testando qual é o problema que você tem. Se você tem uma miopia, uma hipermetropia ou um astigmatismo. Por isso que ele vai trocando as lentes ali até que fique nítido para você ler. E aí nós temos uma outra doença que às vezes não é doença da visão, mas é o quê? É uma anomalia, que nós chamamos de quê? De estrabismo. Ele consiste no quê? Num desvio do nervo óptico e também do globo ocular. Por exemplo, a pessoa vira o olho para o lado, o olho vira todo, né? Ou direito ou esquerdo. Aí nós temos o estrabismo vertical e o estrabismo horizontal. O vertical é quando o olho sobe para cima ou para baixo mediante o campo de visão da pessoa. E o horizontal quando ele vai para um lado ou para o outro, tá? Então, nesse caso, é feito um tratamento diferente. Quando a criança é diagnosticada com esse tipo de anomalia muito pequena, utiliza-se de tampão para forçar o nervo a ficar no campo de visão correto, o nervo óptico, né? Porque é ele que recebe toda a imagem. Quando não, muitas vezes a pessoa precisa passar por uma cirurgia corretiva. Para quê? Para que esta anomalia seja reposta, né? Refeita e a pessoa não tenha mais esse tipo de problema. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Hoje nós não vamos fazer nenhuma atividade, porém, eu necessito que vocês, por favor, entreguem os blocos o mais rápido possível na escola, para que nós consigamos corrigi-los em tempo hábil, para poder entregar as notinhas de vocês até as férias, combinado? Então, eu espero vocês na escola para vocês entregarem os blocos, quem ainda não entregou. Quem já entregou, tá de parabéns, tá bom? Quem ainda não entregou, corre para entregar, porque a gente tem essa semana ainda para poder organizar a vida de vocês. Combinado, meus amores? Ó, uma boa aula para vocês, um bom final de dia e eu espero vocês na próxima aula, ok? Um beijo da Pro Rosângela. Tchau, tchau!